no nosso canal sobre a essência da estrutura, como a estrutura pode sim fazer parte da arquitetura. E olha que residência legal de a gente estudar e a gente observar todos os elementos construtivos. Muito bacana, olha que interessante. É uma ampliação, é lógico que você tem uma residência principal e depois você tem um outro anexo, né, feito de uma outra forma. Mas olha que interessante, vamos chegar junto. Nesse anexo também, a gente vê, a estrutura clara, a estrutura de uma madeira mais leve, junto com a pedra, um telhado, né, uma cobertura mais leve também. Isso é muito legal. Por quê? Porque ele faz uma estrutura móvel aqui, né? E aí, olha que legal, quer ver? Olha aqui, né? Ele está mostrando a estrutura móvel, essa área externa. Olha que interessante como ele faz a estrutura. Olha como você percebe todos os elementos estruturais e a gente vê que são padrões já existentes. Eu falo muito sobre quando, por exemplo, o Santiago Calatrava faz uma estrutura dele que não existe aqueles perfis, né, no mercado, aqueles desenhos que ele faz. Então, as peças dele são todas desenhadas, toda a estrutura desenhada, uma a uma, né, assim dizendo. Você vê muitos projetos deles que a estrutura ela é, por exemplo, parecida com uma folha, né, que vai afunilando. Então, cada nervura daquela é um desenho específico. Isso é muito interessante. E ele precisa entender não só do perfil, mas do material que ele está fazendo aquilo. Isso é que é legal. E aqui a gente vê o material mais cru, aquele material que a gente vê que saiu um perfil de fábrica, e o arquiteto pensou nesse perfil para executar essa obra, para desenhar essa obra. E aí a gente vai observando como ela se dá uma casa dessa, por exemplo, a gente poderia executar aqui no Brasil tranquilamente. A gente vê como é muito racionado os ambientes, né? Essa linha de perfis, isso é muito interessante, é muito legal. E olha que interessante, olha, ele colocou na cobertura uma estrutura metálica, depois muito provavelmente deve ter aqui, sobre isso aqui, uma laje de concreto, e aí? Parece uma construção bem convencional, né, de concreto até, mas ele usou as técnicas ali, fez um steel frame não, desculpa, fez ali um steel deck, né, para conseguir colocar essa laje superior. Como você sabe, aqui, ó, você vê o material do steel deck aqui. Ele usou algo bem convencional, isso é muito interessante e forma uma grande arquitetura. Olha que interessante, pelo pensamento, né, ele deixa o bloco lá de dentro elevado, não está encostado em cima. Então ele vai trabalhando isso para causar justamente esses efeitos e aquilo que parecia ser tão simples, né? Ele não complicou, mas ele usou a favor dele e desenhou. Olha que legal, né? Os pêndulos aqui para subir e descer essas janelas, muito interessante. E aí, é só arquitetura? Não, é muito mais, né? É um pensamento que ele está por trás, não só de desenhar aquele ambiente fechadinho, 4x4, 2x2. Ele foi além, né? O arquiteto foi além, foi além onde ele buscou um desenho mais industrial também. Isso é muito legal. E aí ele vai adaptando, porque o que você olha aqui, por exemplo, essas rondanas, né, são bem padrões de mercado. Isso é muito interessante, tá vendo? Essa elevação aqui faz toda a diferença na arquitetura, né, traz esse ar super moderno, contemporâneo. O que eu acho interessante é esses ambientes aqui, né? Ele modulou tudo, fez com que, né, banheiros, cozinhas, coubesse ali. E o que me deixa muito interessante é a maneira com que eles fazem um quarto de dormir. Muito legal, né? A gente vê obras, por exemplo, do Paulo Mendes da Rocha, que os quartos, por exemplo, não cabe uma cama de comprido, mas ele tem uma posição de layout que ele cabe. Cabe certinho uma cama de solteiro ou uma cama de casal e tem uma circulação. Isso é muito interessante, né? Que é o local onde a gente passa dormindo, né? Passa a noite, mas
não é aquele local de permanência. Você vê, por exemplo, a casa do Paulo Mendes da Rocha é toda aberta, né, os outros ambientes são todos abertos. Isso é muito interessante, é um outro tipo de pensamento. É muito legal, a casa de Butantã, Paulo Mendes da Rocha, depois dá uma olhadinha. E aí você vê ele replicando essa estrutura em outros locais. Aqui é uma estrutura diferenciada, mas o movimento, né, de abertura da estrutura é muito interessante que você vê similar. Beleza? Esse foi o estudo de hoje aí. Compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, lá no YouTube, plataforma Matriz, também no TikTok.